Não é algo assim que vai mudar da noite para o dia, mas anos, né? Porque foi muita destruição, foram anos de destruição, né? Do garimpo no território. A gente está falando de uma situação que ela veio se arrastando ao longo dos anos, diferente também de outras situações, que é um problema novo, tipo a Covid, ou um desastre, acontece e cai uma enchente. No estado de Roraima, lá tem uma tabela anterior de baixa-feira. E essa questão da Yanomami, agora, a intenção não é atender a esses. Tem a ver também com como as políticas públicas foram desmontadas nos últimos anos. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Então tem a ver com recompor uma casa e um conjunto de estruturas, então que a gente sabia desde o começo que é um problema crônico e que vai levar tempo para a gente poder realmente reestruturar e impactar. O Supremo Tribunal Federal informou que foram detectados indícios do envio de informações falsas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a situação do povo Yanomami, que enfrenta emergência de saúde. Ontem, o presidente Lula tomou a decisão de termos um decreto que define esse problema como crise humanitária e designou ministros para, junto com a ministra da Saúde, trabalharem nas soluções. O povo Yanomami morreu por falta de cuidado, por falta de segurança na terra indígena Yanomami. A floresta, ela sangra, ela chora, né? Ela pede socorro. Meu nome é Júnior Recurari Yanomami, eu sou da comunidade Coriaroba, região do Surucucu, né? Eu sou o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana. Dentro do território Yanomami temos 2 etnias, né? Temos mais 5 subgrupos Yanomami, né? Que são Sanomã, Ninã, Yaroama, Yanomai, Chamatari, né? Que são culturas diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes, né? Que vivem dentro da terra indígena Yanomami. Então, o controle social, o CONDIS, né? Representa todo o território Yanomami. Com sua população 31.200 Yanomami, que fica Amazonas e Roraima, né? As comunidades são 378 comunidades que são os Yanomami que vivem dentro da floresta. Tem muitos Yanomami que não falam português, né? 95% Yanomami não falam português, 80% Yanomami nunca tiveram na cidade, né? Só conhece o pessoal da saúde, né? Que não tiveram ainda muito contato com não muito indígena, né? Diretamente. Então, por isso é importante que esse trabalho o controle social faz o papel de ter o controle dentro da terra indígena Yanomami e também da situação de saúde, né? Que a gente faça o papel de fiscalizar, né? Do não fugir do controle.
cada região temos o problema de diferentes, né? Tem outras regiões que é somente de malária, tem outras comunidades que têm desnutrição e malária e mais invasão, né? Tem outras comunidades que só tem desnutrição. Os invasores envenenaram nossas águas, né? O mercúrio que o garimpeiro utiliza para a extração do ouro, ele está na forma metálica. Lá na Amazônia chamam de azougue. Esse mercúrio metálico, quando ele entra em contato com a água do rio, ele começa a passar por transformações químicas. No sedimento do rio, lá no fundo, tem bactérias que pegam esse mercúrio e transformam em metilmercúrio, que é a forma química do mercúrio que já foi descrita inúmeras vezes na literatura como a mais tóxica aos seres humanos. O metilmercúrio, ele tem uma tendência de se acumular em todos os organismos aquáticos. Então, desde os peixes herbívoros, peixes de topo de cadeia, que são carnívoros, caranguejo, camarão, todo tipo de organismo aquático passa a ser contaminado com esse metilmercúrio. E as pessoas que vivem no entorno, seja uma comunidade ribeirinha ou indígena, comem esses organismos aquáticos e acabam se contaminando também com esse metilmercúrio. Dentro do corpo humano, o metilmercúrio ele causa vários danos. O governo sabe que aqueles voos que os garimpeiros estavam saindo dentro da cidade, né, de Boa Vista, para abastecer de avião os garimpeiros, né, naquela localidade. Então, o governo sabe desses linhas, né, que espaço aéreo que ia para a terra indígena Yanomami, nas comunidades Chitê, na comunidade Caianaú, na comunidade Romoche, Parafuri, Parima. Essas comunidades chegam somente em avião de helicóptero, né? Não tem como o governo falar, não sabia. Essas comunidades são muito distância da cidade, né, que só chega somente de helicóptero ou de avião, né, onde os próprios garimpeiros abrem uma pista de pouso muito rápido. Quando a atividade se instala naquela região, a primeira coisa que acontece é a remoção da cobertura vegetal daquele local. Então, as árvores muitas vezes são derrubadas para que aquele maquinário se instale ali, para que aquela atividade comece a acontecer. Esse processo de invasão do território, a chegada do garimpeiro e das máquinas, além de derrubar toda aquela cobertura vegetal, os animais de caça, né, que vivem na floresta se afugentam. Eles ficam assustados com aqueles barulhos daquelas máquinas, com a presença daqueles humanos ali, que são novidade para eles, e eles fogem. Quando eles não abrem, eles usam helicóptero. Né? Helicóptero grande, não são pequenos, que leva 1.200 quilos, né? Que a gente vimos isso, que para levar caceteritas, helicópteros que eu vejo isso só no televisão, né? Nos filmes. Então esses helicópteros atuam na terra indígena Yanomami, levando os garimpeiros, levando o ouro, levando o caceteritas para a cidade, né? E com o tempo, né, a degradação do ambiente vai progredindo cada vez mais. Em alguns lugares da terra indígena Yanomami, a gente tem a morte do rio, ou seja, o nível de degradação provocado pelo garimpo é tão grande, com aqueles maquinários que escavam o solo, escavam o sedimento do rio, aquilo é tão intenso que a turbidez da água se torna muito elevada, vira uma lama,
né? Os indígenas falam pra gente, doutora, aqui parece Nescau a água do rio, né? Parece achocolatado, porque não é mais uma água transparente. Então essa água extremamente turva, ela é incompatível com a vida dos peixes, né? Então não tem peixe naquela região. Então quando a gente observa a região do Surucucu, né, do Romoche, são lugares onde o garimpo se instalou já faz um tempo e o grau de degradação, né, é tão elevado que o rio já não tem mais peixe. A água já está completamente turva, leitosa, sem oxigênio, então incompatível com a vida. Né? E além disso, grandes coberturas vegetais são destruídas também, né? E os animais de caça desaparecem. Então, esse conjunto de fatores provoca, né, acaba causando esse grau de desnutrição muito elevado no povo Yanomami. Todas as autoridades tinham conhecimento, têm conhecimento que o povo Yanomami estava sofrendo, né? O governo sabia que esses ouro caceterista estava se concentrando na terra indígena, não somente na região do Alto Alegre, né? Então não tem como o governo dizer, a gente não sabe, a gente não tem número exato. E como é que os garimpeiros trouxeram mais de 200 toneladas de caceteritas dentro da cidade? A gente sabe que esses ouros não são investidos aqui no Brasil, né? Eles mandam para outros países, né? Com certeza eles legalizam esses ouros para fazer outros tipos de material, mas a sociedade não sabe esses ouro que é de sangue do povo Yanomami, é sangue dos povos indígenas que sofreram muita família, né? Crianças morreram porque quando fazer um buraco e colocar o mergulho, as crianças morrem. Tudo isso é um resultado mesmo de tudo que acontece lá nas comunidades, nas aldeias indígenas, né? Por causa de doenças levadas por pessoas não indígenas, estão aqui. Então, eles precisam de muita ajuda mesmo. E é o que nós estamos trazendo hoje, né? Ajudando. Quando você fala assim, Yanomami, pensa que é todo igual, e não é. Porque Yanomami fala Toti, ou Yanomami fala Toti, e Yanomami fala todo bagulho. Todo mundo são separados. O dali é os Palimitério e os Halifatutério, ficam juntos. Mas aqui é da Amazonas, ficam separados. Aqui é do Caianaú, que não se mistura. Aqui é Romoche, que não se mistura. E aqui é Demini, que não se mistura. Aqui são os Yanomami, que são de Auaris, a região de Auaris. Aqui é Marari. Marari fala bem diferente. Marari fala cantando. Toti. Esse daqui é um alojamento Yanomami, viu? Esse ali, esse verde lá que nós vimos no segundo ali é Yanomami. Aqui é Yanomami também. Aqui é Yecuana. Lá embaixo ó, é Yanomami, são que não se mistura com os de cá. Vamos para o lado de cá, que é mais a realidade mais de quem vive em área. Isso aqui é um alojamento também de Yecuanos. Aqui são os indígenas do Racoma. E aí? Tudo bom? Oi. Aqui é a realidade dos Yanomami. É essa que é a realidade do Yanomami. Leviana. Vamos aqui nós pequeno horror. E esse aqui é um alojamento do pessoal do Chitei e do Abuta. Que gosta de ficam com todos os pacientes que estão. Com todo paciente que está internado, a gente sabe pela comunidade. Onde é que fica Chitei? A gente vem pra cá. Onde fica Surucucu? Vai pra cá. Onde tá do Parima ali? A gente já vai direto nas comunidades. A mulher indígena, na maioria das comunidades, ela que é responsável por coletar a madeira, a lenha para fazer a fogueira, ela que vai até a roça e faz a coleta, ou na mata também faz a coleta de frutas.
Então ela tem uma sobrecarga de trabalho gigante. Se a gente acha que a mulher da cidade tem a jornada tripla, ela também tem a sua jornada. Às vezes a gente vê a mulher passando com um cesto nas costas, carregado de lenha, ainda levando duas crianças no braço. Então elas acabam sofrendo muito devido a isso também, porque elas têm um trabalho exaustivo, cansativo mesmo. A anemia é bastante comum nas mulheres gestantes. Problemas de coluna, dores, elas reclamam constantemente de dores devido ao excesso de carga que elas trabalham diariamente. Tá? Então acho que é mais isso, e além do cuidar das crianças, que a responsabilidade é todas delas. Então, e como eles não têm um sistema de planejamento familiar, é um filho atrás do outro, geralmente, e vão se acumulando, e isso fica tudo, sobrecarrega bastante a mulher. Acredito que um dos desafios que a gente encontrou aqui foi justamente esse, porque na OMS, no Guia Alimentar das crianças menores de 2 anos, o leite materno exclusivo é o que realmente é o alimento predominante da criança, porém que a introdução alimentar da criança no mama começa com 5 meses de idade. Então, quando essa criança ela tem um aleitamento cortado precocemente, ela acaba tendo algumas deficiências, né, futuramente, e aí a gente acaba tendo esse acompanhamento mais de perto. Uma das considerações que a gente levou também aqui foi a adoção, que são crianças que são adotadas por outras mães da mesma comunidade, e aí a gente levava em consideração a translactação, né, que era feita geralmente com o estímulo da mãe adotiva. Então já aconteceu casos aqui da mãe pegar uma criança depois de 2 meses, estimular o leite e aí conseguir dar o leite maternal, foi muito lindo. Mas existem casos também da qual a mãe não consegue fornecer esse leite. Então existem N fatores, a gente reavalia novamente. Então, por exemplo, um dos fatores para a gente dar a fórmula F100 aqui no centro é essa criança ser maior de 6 meses. Porém, se essa criança já consome um alimento normal, já consome a comida a partir dos 5 meses, a gente consegue já fornecer essa fórmula. O MUAC, ele faz a medição do parâmetro braquial, que faz a classificação também pelos braços, que a gente consegue classificar se essa criança está ou não está desnutrida e qual classificação que ela vai se encaixar, se grave ou moderada. Na Casa Yanomami, nós usamos o método que foi aderido de outros lugares. Então, a gente usa hoje a mais o peso por estatura. Então, a gente não pode errar de modo algum nesse parâmetro, porque justamente é a classificação que vai definir para qual setor ela vai ser direcionada. Para crianças menores de 2 anos, a gente usa o infantômetro, que é essa ferramenta aqui. Nós conseguimos colocar essa criança aqui deitada, com a ajuda do pai ou do monitor que está responsável por essa criança, e nós conseguimos fazer a medição, o comprimento dessa criança. E aí nós estamos usando essa tabela, que aí classifica essa criança, só precisa do peso e da estatura, porque a gente não sabe a idade dessa criança, nós fazemos a classificação como nutricionista, mas existem alguns casos na qual a gente prefere usar pelo menos mesmo o peso e estatura. A equipe ali da OPAS, com o Ministério da Saúde, com a CESAI, com o IMIP, construiu um novo, e apoio da Unicef, construiu um novo tipo de protocolo para a recuperação nutricional dessas crianças, que a gente já está fazendo com sucesso na CASAI. Então, se a gente, no primeiro levantamento ali de crianças com desnutrição, que a gente conseguiu pegar a totalidade que estava no determinado momento, tinha mais ali de 30 crianças com desnutrição grave, hoje a gente está com um quantitativo bem reduzido, se não me engano, acho que estava com 8 crianças até uns dias atrás. A nossa demanda maior aqui de pacientes internos são crianças.
E a maioria das vezes é desnutrição associada de pneumonia, né? Então, sempre sim. Nós temos adultos, a maioria dos adultos que estão internados são por ou a agressão física, por causa de conflitos nas regiões, né? E outras doenças, tuberculose, leishmaniose. Então, todos vêm aqui para casar e para fazer o tratamento. Então a situação já era bem complicada, já tinha locais que a desnutrição era gritante já tínhamos as equipes de saúde trabalhando com o mínimo do mínimo, tentando prestar assistência com aquilo que conseguimos fazer, mas muitas vezes nos limitando devido à nossa capacidade mesmo. Então as populações Yanomami morreram, né, de vermes, né, que tem o medicamento, também por falta de medicamentos albendazol, né, tifermes. Então durante esses 4 anos o povo Yanomami morreu por falta de medicamentos simples. O Ministério da Saúde resgatou indígenas Yanomami desnutridos e com malária. O presidente Lula vai amanhã a Boa Vista, em Roraima, para dar apoio federal. Em 4 anos, 570 crianças Yanomami morreram vítimas de desnutrição ou por falta de apoio médico. Além, é claro, da malária, né, que piorou nos últimos meses devido às equipes de saúde estarem bem reduzidas e a gente não conseguir fazer um trabalho de busca ativa, constatando os casos antes mesmo dos sintomas surgirem, que aí a gente consegue reduzir bastante o número de casos nos locais. Então a malária aumentou bastante nesse último ano mesmo. Faltou muitos medicamentos de malária durante 4 anos, onde a gente vimos, né, o povo Yanomami morrer, onde profissionais viram assistindo o povo Yanomami morrer. Não tinha como fazer absolutamente, porque eles não faziam relatório por motivo de medo ou demissão. Se fazer esse relatório, eles tinham retaliação de sofrer ou perder emprego, né? Então, por isso, o povo Yanomami sofreu muito. Quem está morrendo aqui muito, que nos preocupa, são as crianças menores de 1 ano. E morrendo por causas evitáveis, que tem a ver com fatores que a atenção primária poderia incidir, né? Mas que nos últimos anos nem é possível fazer. Então, o que a gente vê hoje? As equipes de rotina que entram aqui na área indígena, elas não estavam conseguindo fazer vacinação de rotina, porque elas estão pagando incêndio com tanta urgência e emergência de crianças que têm uma malária que não está tratada e agrava, uma infecção respiratória que se agrava porque elas estão desnutridas. Então, as equipes não estavam conseguindo fazer essa rotina. Então a gente está tentando remontar e colocar essa rotina de um problema crônico de problemas como a malária que não se resolve muito rápido, né? Controlar a malária nesse território, né? O pessoal que estava aqui na década de 90 fala que na década de 90, com 7 mil pessoas, 9 mil pessoas, eles demoraram 3 anos para controlar. Então a gente sabe que não é uma resposta curta, mas a gente tem ações emergenciais de curto prazo. Então a primeira coisa que a gente sabia que tinha que fazer era provisão maior de profissionais. Então a gente começou, e daí particularmente com a Força Nacional do SUS e a FAB, né? A FAB com o hospital de campanha na CASAI, depois a Força Nacional do SUS entrando na CASAI e no território, em áreas prioritárias, a partir de onde estava tendo mais casos de malária, desnutrição e morte de criança, né? E que eram principalmente 3 grandes polos, né? Que é de Auari, Surucucu e Missão Catrimani. O CONDIS fez muito o papel de denúncia para o Ministério Federal. Levamos o próprio governo federal na terra indígena para a gente mostrar, olha, o povo Yanomami está sofrendo. O povo Yanomami morreu de desnutrição, o povo Yanomami morreu de vermes, né, que tem um medicamento que é o custo muito baixo, né, que é R$5, né? Então a gente recebemos muito esses albendazol, né, medicamento, por doações do organizações não governamental, né? Esses parceiros ajudaram muito. Se não tivesse esses parceiros, o povo Yanomami, o número tinha muito alto, né? Mas o número da mortalidade das crianças, das mulheres é muito alto. Ainda
ainda vão descobrir, né? Porque ainda não chegou ainda nas comunidades para investigar como morreu aqueles povos de Yanomami, né? Porque ainda a registrar esses óbitos que não foram registrados, porque o Yanomami morreu por não presença dos profissionais, né? Então, profissionais registram esses registros de declarações de óbito quando ele está presente. Quando o funcionário da saúde não está presente, não é registrado. Então, os Yanomami vêm trazer essas informações que morreu da comunidade e o enfermeiro, ele registra, né, que ele soube informações, faz declaração, mas tem muitas declarações ainda não foram para o sistema por falta de informações, por falta de investigações, e também o médico não assina, porque não viu o médico, né, aquele povo Yanomami morrendo. A nossa função principal é fazer assistência à saúde primária, né? A população indígena. Chegar nas comunidades, realizarmos assistência aos programas, acompanhar as crianças, principalmente com imunização e assistência aos programas de saúde da criança, saúde da gestante, saúde do idoso, do adolescente. Essa é a nossa estrutura física, né? Essa é a nossa sala administrativa. Ela serve tanto para refeitório como para as diversas situações de confecção de relatorias, e esses são os nossos arquivos, né? Os cartões vacinais não ficam com os indígenas, eles ficam conosco. Essas são nossas 22 comunidades com seus respectivos cartões vacinais. E nesse momento, nosso momento administrativo, que nós estamos realizando o final do fechamento de produção do mês de março, né? A equipe é composta por um enfermeiro, hoje ela é composta por um médico, ela é composta por 5 técnicos de enfermagem, nutricionistas, estamos com logístico. Também para estar ajudando a gente nas operações de remoção, de colocação de equipes, de alocação da nossa equipe para as comunidades, que 70% no Surucucu das comunidades elas são realizadas por deslocamento de helicóptero. Para a gente chegar nessas comunidades, a gente precisa desse recurso logístico, a gente precisa desse helicóptero para chegarmos à assistência nas comunidades com a imunização, com o programa de verminose, com assistência às demandas clínicas, com as queixas clínicas. Habitualmente, no tempo de ontem, tinha uma população mais infantil. Nosso público, a demanda era um público mais infantil. Hoje, devido principalmente a essa questão da malária, da eclosão da malária nas diversas pontas, e ao Surucucu também está, que nós não tínhamos nem casos, em 2016 a gente tinha poucos casos, tipo o Atoú, que era nosso ponto de malária, e Arima, casos esporádicos. Hoje a gente está eclodindo os casos diretos, tanto no Atoú como no Iritoú, quanto no Aracaçá e assim como no Iarima. Então, assim, a gente está com esse mix. A gente está com tanto público infantil, com as demandas clínicas respiratórias, né, tipo com dispneias, pneumonias, SGs, diarreias, quanto malária também nesse público infantil, como malária nos adultos, adolescentes e idosos também. Essa é a nossa parte da cozinha, onde é realizada a dieta dos funcionários e dos pacientes, né? A gente tem um outro espaço locado, que é a nossa dispensa. Nossa dispensa interna. Aqui, habitualmente, quando os quartos estão lotados ou com bastante funcionários, nós colocamos assim os dormitórios, as redes, né? Elas ficam conforme as cápsulas disponíveis. Os funcionários ficam aqui também conosco, é a área também onde nós aproveitamos para acompanhar o programa contra oncocercose. A gente programa bem, um programa com a fita da ivermectina para pegarmos a nossa população, alvo não somente os indígenas, como também os profissionais, né? Nós temos nossos espaços, que são os dormitórios.
Esse é o nosso primeiro dormitório, gente. É um espaço... Esse é o nosso dormitório hoje. A gente procura deixar o máximo para ter aquele aconchego, né? O nosso aconchegozinho. Então nós passamos dias em Malocas, né? Passamos 3 dias nas comunidades, 4, 5 a depender da área de endemicidade de malária. E quando a gente vem e volta, lavamos as redes, roupas, tentamos deixar tudo ao máximo, secando e para estar provendo esse aconchego do profissional. Nós temos hoje alocados um total de 5 dormitórios. Aqui nós temos a nossa farmácia, onde nós deixamos as nossas medicações todas devidamente separadas, identificadas para o atendimento, para levarmos até o nosso atendimento aqui no posto, como principalmente para separarmos e fazermos os nossos pacotes de medicamentos para levarmos na assistência clínica às comunidades, né? As respectivas comunidades onde iremos ser alocados, das 22, que são bastante. Positivo, eu só vou esperar o tempo limpar, eu vou fazer uma missão no Caianaú, no retorno eu vou pousar na Maloca para a gente fazer o translado desses pacientes que estão regressando para as suas comunidades de origem. Positivo? Positivo. Aqui no Surucucu, assim como as demais unidades de saúde, também tem um aparelho muito parecido. Queria saber se os pacientes já estão de alta aí do Caianaú e do Rachiú. Já estão de alta para poder levar o helicóptero para fazer o translado dele. Então a gente também desde o começo sabia, né, que o problema era levar assistência nas comunidades, nas chaponas, nas malocas, que as equipes não estavam saindo do polo. Então esse é o passo que a gente também está começando a dar progressivamente, que é o que vai impactar. Tá? Então a gente tem tentado colocar isso, e daí início a gente está estruturando e provavelmente em breve, nas próximas semanas, começa a funcionar um centro de referência em Surucucu, né, para poder dar uma retaguarda de urgência e emergência para toda a região e ao mesmo tempo aliviar ali as equipes para elas poderem ir para as missões, para estar em campo, para fazer buscativa, para fazer imunização, para fazer antropometria, para a gente inclusive identificar mais pessoas que têm situações que não estão sendo identificadas e tratadas, para eventualmente tratar localmente ou levar para Surucucu. Aquela chapona, que é chamada chapona, é a comunidade de Coreaope. Antes eles moravam aqui, era para lá, para aquele lado ali, aproximadamente 1h30 de caminhada, 2 horas. Eles vieram para cá, para ficar mais perto, para ficar até melhor para eles para os atendimentos. Ali fica melhor, é mais fácil para o atendimento deles, mas a equipe aqui do Surucucu não media esforços para promover saúde para os Yanomami aqui não. É a casa coletiva do distrito, copiou? Que a Andréia é responsável por eles, copiou? Se a gente chega no momento e o paciente está com ferimento, a primeira coisa que a gente vamos fazer é os atendimentos de primeiros socorros ali para aquele ferimento. Se estiver sangrando, a gente vai tentar fazer um compressivo para amenizar, estabilizar o paciente, colocar na aeronave e trazer até o polo Surucucu. No momento que eu vá resgatar o paciente e eu vejo que o paciente já não tá bem, que não tem condição de ficar aqui, a gente já passa para o médico, o enfermeiro, a equipe da enfermagem e imediatamente a equipe faz o encaminhamento para passar para Boa Vista. Se caso necessário de urgência ir para Boa Vista, a gente caminha com o médico ou enfermeiro para Boa Vista no helicóptero do que presta serviço para o distrito. Se não há caso de emergência, mas tem que sair para Boa Vista hoje, faz a solicitação de uma aeronave, vem até aqui, que é a asa fixa, o avião, e para fazer esse translado desse paciente até Boa Vista. Se caso necessário seja um translado mais avançado, intermediário, o médico, o enfermeiro solicita o intermediário e vem um enfermeiro com todo o trâmite para fazer esse translado desse paciente com segurança do Surucucu até Boa Vista. Eu acabei de retornar de Surucucu ontem,
né? Não vi a equipe como ela estava da outra vez, enlouquecida, trabalhando com um monte de remoções, né? Eles estão conseguindo planejar missões para fazer aprazamento vacinal, para ir para as outras comunidades. Então, de uma possibilidade que tem a ver também com a necessidade agora de chegar nos lugares que não estão chegando profissionais. Um pensamento muito diferente, que é tipo, em questão de trabalhar na cidade com trabalhar dentro de uma área indígena, que é a área indígena Yanomami. Então, foi uma experiência única que eu nunca vou esquecer, né? Então, saúde indígena é muito diferente da realidade da cidade. As diferenças, tipo assim, doenças que a gente não consegue que a gente não vê na cidade, por exemplo, aqui a gente vê muita doença respiratória, pneumonia, bronquiolite, infecções da pele, tipo micose, impinja. A gente veio trabalhando e daí com outras instituições, além da Força Nacional do SUS e da FAB, que estava com o hospital de campanha, que está, né, acho que ainda está lá, mas como, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras e a Unicef, né, para conseguir ampliar ali a própria vigilância interna na CASAI, o atendimento, a revisão dos casos que precisavam de avaliação médica para ter alta, agilizar os fluxos de consultas e exames, né, fazer essa rotina mesmo de busca ativa de sintomáticos, né, por exemplo, gripais ou de diarreia, fazer esse monitoramento da diarreia, construir esse fluxo da vigilância nutricional das crianças, e a gente começa a ver ao longo desses 2 meses e meio aí algum resultado. Banyak no atotihi, banyak no ama udu perida, nayal ama Brazil ham wa kashimagda atotihi. Una kami makiano kuafei, na kuerki aitap kua, ki ham yamakua ki lona hoshimim ki, vaya todihi. Ba yasina que essa blarida todo de blario na coelho feita já não o do chimunga fechado na cor vai aí depois já ando de blario. Ele falou que essa é uma construção nova, né? Não é, e por enquanto está tendo esse intermédio e ajuda, eles estão cobrindo com lona até eles achar palha para fazer a cobertura toda e fechar para eles terem mais conforto e eles conseguirem se esquentar ali dentro da chapona. Aí vai ficar em 2 chaponas, uma parte vai ficar aqui e aqui fica cacique, filho, tudo aqui. E o que vocês comem? Come banana muito, macaxeira, taioba. Tem muito, come também. Come muito. Frango,
fraco meu, porcão, matar tudo, porcão. E a terra? A terra tá com saúde? Tá boa? Saúde boa. A terra tá boa? A terra tudo, por baixo. Tá bom, tudo bem. Eu sempre falo, né, que a principal atitude é a retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami, e isso já está acontecendo, né? Durante 4 anos a gente teve um aumento de mais de 300% e agora, em 2023, isso diminuiu, parou, estacionou. Acreditamos 85% próprios garimpeiros saíram voluntariamente. Tem muitos garimpeiros ainda espalhados na terra indígena Yanomami, porque a comunidade Chitei é uma comunidade grande, onde tem 32 comunidades, tem mais de 2.000 em Yanomami, né? Então, onde outras comunidades têm ainda presença dos garimpeiros, porque próprios de Yanomami fala para mim, olha, tem muitos garimpeiros aqui ainda, entendeu? Tem muitos garimpeiros ainda. Tem outras comunidades que saíram, realmente, entendeu? Mas o governo tem que fechar esse espaço aéreo, né? Fechando esse espaço aéreo, resolve o problema da terra indígena Yanomami definitivamente. Já é visível a gente perceber essa diferença, mas agora, com essas pessoas que estão lá resistentes a permanecer dentro do território, né, que são mesmo esses garimpeiros, criminosos que estão foragidos da justiça, a maioria dos que resistem em sair, né, eles estão procurando conflitos, estão provocando os indígenas ali dentro, então é importante que haja uma intensificação da ação ali. Pensando no setor saúde e pensando que esse mercúrio vai perdurar no ambiente por muitos anos, eu acho que é muito importante que os profissionais de saúde que atendem populações sabidamente expostas ao mercúrio, que vivem em áreas onde a gente sabe que tem garimpo e aquelas pessoas estão contaminadas, que eles primeiro recebam um treinamento, né, uma capacitação com foco em como lidar com essas pessoas, né? Como identificar casos, sinais e sintomas relacionados à exposição ao mercúrio, como que faz o diagnóstico, que tipo de exame laboratorial tem que ser solicitado para a gente dizer se essa pessoa está contaminada ou não, o que a gente faz com essa pessoa, que orientação a gente dá, no caso das gestantes, né? Eu acho que a mulher gestante tinha que ser monitorada, os níveis de mercúrio deveriam ser monitorados durante todo o pré-natal. Eu acho que toda mulher que vive na região norte do Brasil deveriam ter essas dosagens de mercúrio, né, no cabelo como parte do pré-natal, né, porque esse problema é um problema que vai durar por muitos anos. A gente, mesmo acabando com a questão do garimpo de hoje para amanhã, o mercúrio ele continua no ambiente, continua contaminando os peixes e as pessoas continuam comendo esses peixes contaminados. É uma questão de saúde pública emergencial do povo, não só o povo Yanomami, mas todos os povos indígenas do Brasil, né? E eu acredito que nessa atual gestão de governo, nós temos agora a oportunidade de fazer saúde com o nosso povo, né? Pelas vidas, né? Nós perdemos muitas vidas indígenas e agora nós temos uma oportunidade de recomeçar, né? De lutar pela defesa do meio ambiente, né? Pela água, né? Pela questão do alimento, do próprio peixe, né? Que foi contaminado pela questão do mercúrio, do garimpo, né? São doenças que estão acabando com a vida do povo Yanomami e que agora a gente tem uma esperança de recomeçar, né? Então eu vejo assim que é o momento de todos os povos indígenas se mobilizarem e ajudar a causa. E eu acredito que o povo Macuxi, o povo Wapixana, o povo Taurepang, eles estão aqui fazendo esse trabalho de união, de força, de coletividade, né?
que nós estamos aqui enquanto profissionais, gestores em saúde coletiva indígena, não apenas enquanto profissional, mas enquanto indígena, em poder ajudar os nossos parentes. A gente está monitorando aí a questão dos óbitos, parece que há uma tendência de diminuição de óbitos e óbitos também de criança, mas a gente ainda tem um atraso na notificação de óbito, então a gente não está totalmente certo disso. Hoje no COI pela manhã o pessoal informou que começa a se observar também uma mudança do perfil epidemiológico de agravos já na CASAI, né, com diminuição realmente da prevalência de desnutrição, que é resultado tanto da ação de distribuição de cestas, como também dessa controle de alguns agravos, porque a desnutrição também tem a ver com geomentíase, malária, né? Então, quando você trata esses agravos, as crianças saem de um certo ciclo e podem, né, ganhar peso. Então, a gente começa a ver alguns indícios, né? Assim, a gente não vê um curto prazo para resolver, porque é isso que eu falei. Tem um fortalecimento dessa estrutura de serviço, das áreas técnicas, das rotinas, da questão da logística, dos insumos, da formação de trabalhadores, mas a gente começa a ver uma certa possibilidade de respiro para pensar coisas que há 2 meses atrás não era possível, né? O que mais me emociona é a recuperação. Tem uma paciente aqui que ela estava com diagnóstico de tuberculose e ela estava extremamente magra. Ela pesava 22 quilos. Então, assim, ela era muito magra e eu tinha um maior cuidado com ela, maior cuidado. E hoje em dia, quando eu vejo ela com 40 quilos, para mim é muito gratificante. É muito mais gratificante ganhar na Mega Sena. O Ministério Público Federal quer saber sobre impacto social dentro das comunidades, entendeu? Então, todas as informações, em segunda-feira a gente tem uma audiência para falar sobre o que está acontecendo aqui, tanto impacto, né, e tanto saúde. Saúde tá melhorando, né? Isso é um resultado que estamos vendo na comunidade onde eu fui. Dá para a gente notar a diferença muito grande, né? A característica física das crianças, né? Que estão assim saudáveis já, e uma comunidade onde eu fui no Curemariú, Tirei, essa comunidade tinha, cada 24 horas a gente removia 3, 4 pacientes, crianças, né? Cada 72 horas morria essa criança nessas comunidades. Falaram que tem 2 meses que não morrem mais crianças, né? Isso é uma felicidade, isso é um ganho muito grande para nós, para a CESAI, para o governo federal, entendeu? Para o Ministério da Saúde. Isso é muito importante para mim, né? Para que eu convivenciei dessas situações. Eu também observei água, né? A água tá assim, próprio a natureza tá buscando se curar, né? Então a gente notamos a água já tá limpa, entendeu? Mas tem alguns garimpeiros estão ainda escondidos, né? Então precisamos limpar tudo para a gente já organizar e curar essa terra e colocar assistência nas comunidades. E as estratégias, elas nos mantêm vivas e vivos até hoje, né? Mesmo com todas as mazelas, mesmo com todas as dificuldades, né? Então eu penso que primeiro entender a nossa diversidade. Nós estamos falando de vários povos, e do povo Yanomami também, que não é um só. O povo Yanomami também, dentro do próprio povo Yanomami, a gente tem Sanumá, a gente tem Yanomai, a gente tem vários outros povos que também compõem o povo Yanomami. Entender que a nossa diversidade nos permite olhar o mundo de uma forma diferente, nos permite pensar a estratégia de viver diferente. E aí prestar atenção nisso, né, ajuda a gente a adiar esse fim de mundo, né, recomeçar esse mundo outras vezes, né.
Uma coisa que desde o começo também a gente pensou aqui, que o que a gente aprendesse aqui no Yanomami seriam orientações que a gente poderia levar para outras DCs, né? Como a gente faz critérios e parâmetros para a quantificação de profissionais na equipe, como a gente faz monitoramento e sinais de alerta para insumos, como a gente constrói rotinas e articulações com rede de serviço. Tudo isso a gente tem discutido que são aprendizados aqui que a gente pode levar para o nível central da CESAI e levar para outros DCs. A gente pensou mesmo aqui também ser esse processo de aprendizado para a CESAI. E a gente claramente sabe que essa fragilidade do subsistema nos últimos anos, né, isso vem desde 2017, né, quando se começou a reestruturar a CESAI nível Brasília, 2019, quando tirou o departamento de gestão, tirou a estrutura lá do Fórum de Presidente Condizzi, né, a gente viu durante esses últimos anos, aí no último governo, claramente a retração da CESAI em certas funções de orientação do DCs ou de questões como aquisição de alimentos, como realmente uma postura de não se responsabilizar por certas questões e problemas, e a falta de apoio nos distritos. Então a gente sabe que os distritos como um todo têm essa fragilidade, né? Tanto os relatórios da CGU, do TCU também apontam isso, né? Falta de critérios para fazer o planejamento, monitoramento, falta de fiscal de contrato, como a gente também sabe que tem outros territórios que estão fragilizados pela questão da invasão, né? Então a gente sabe que no Pará os povos Murucutu estão com esse mesmo problema na questão do garimpo, a gente sabe historicamente os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul na questão da não demarcação e deles ainda não terem os seus territórios para eles poderem ter essa segurança de vida. A gente sabe o problema crônico dos Chavantes, né, que foi um dos povos que mais morreu na pandemia. Lá no Vale do Javari tem toda aquela situação também de invasão e com povos isolados, que também está já com algumas alertas. Então a gente tem uma preocupação porque essa fragilidade é estrutural. A gente sabe de outros territórios que sofrem com agravantes, seja de invasores, seja com questões, enfim, outras específicas locais que afetam, né, essa proteção territorial e a vida dos povos indígenas e que com certeza colocam outros alertas para a gente, uma preocupação de que a gente pode, em breve, ter outros locais que a gente vai precisar ter um olhar emergencial da mesma forma, né? A palavra que a gente escuta mais aqui, alta birril, que é eu quero alta, porque eles querem muito regressar para a comunidade. Quando eles estão com sede, eles falam Yakamishi, Mau Beshimai. Eu estou com sede e eu quero água. E as pessoas ficam, o que é mishi? Mishi? É Yakamishi, eu tenho sede, Mau Beshimai, eu quero água. Então quando está com fome, eles falam Yaori, eu tenho fome. Né? O Amotim, uma Beshimai, me dá comida. Então são essas coisas assim que normalmente quem chega aprende muito rápido, porque é o que mais se utiliza. É as palavras mais utilizadas aqui. Né? E Bihuari. Bihuari quer dizer saudades. Saudades, é que você aprende muito. Chega, tem hora que a gente fica emocionado, né? Tipo assim, eu tenho um paciente que está há 4 meses, fala assim, Bihuari pré-mar, eu tô com minha saudade está muito grande, porque eu tenho saudade de comer a minha comida, que é a comida dele típica da região, tenho saudade de dormir na minha casa. Da mesma forma que a floresta vai se recuperar, é o mesmo tempo que eu tenho de cuidar desses povos que estão lá na floresta, né? Então o governo ele tem que ter esse planejamento de cuidado. Eu quero saúde, eu quero proteção. E essa proteção que eu busco é a proteção do meu território, porque nós é que seguramos o céu, que nem a fala do grande líder, Davi Copenaua, né? Nós somos pouca quantidade para defender o planeta.